bem? Nós fizemos alguns estudos já de função, introdução ao estudo de função, onde nós vimos o que era uma função, a sua definição, qual era o seu comportamento, algumas classificações, já vimos de forma genérica e geral o que era uma função composta, o que era uma função inversa, a linguagem f de x. Nós fizemos um apanhado geral de função, ou seja, aqueles elementos que servem na avaliação de qualquer função, inclusive alguns elementos de gráfico nós também analisamos. A partir de hoje nós vamos começar o estudo de algumas funções específicas. Então, além de todos aqueles elementos que nós já vimos, que são válidos nela, porque aqueles elementos são válidos em todas as funções, nós teremos aqueles elementos que são específicos dessas funções. Então, nós teremos algumas funções aqui que vão ter um comportamento próprio, um gráfico próprio, e a gente tem que se ambientar e conhecê-las, porque são motivos de prova, de questões de prova, são muito cobradas, tá bom? Então, hoje nós vamos começar com a primeira função, que é a função polinomial do primeiro grau. Por que polinomial? Porque ela é um polinômio, ela não é uma potência, ela não é uma raiz, ela não é um logaritmo, ela é um polinômio. Por isso, função polinomial. Ela também é conhecida como função afim. Então, num texto qualquer de questão que ele citar numa função afim, ele está falando de uma função de primeiro grau. Vamos nos acostumando já com nomenclaturas. Boa parte de vocês já conhecem essa função, já estudaram essa função e o fizeram através de tabela. Criaram uma tabela XY, uma tabela de dupla entrada e fizeram todo o estudo com base na tabela. Eu vou propor aqui um estudo um pouco diferente. Nós vamos estudar as funções em 5 itens. Por que isso? Porque são 5 itens normalmente mais cobrados em prova. Tá? Então eu vou propor fazer um estudo através desses 5 itens. De forma nenhuma a confecção de tabela é errada, muito pelo contrário. É uma boa forma de estudar a função. O que eu estou tentando mudar é um complemento do estudo por tabela e ao mesmo tempo tentando facilitar vocês no dia de prova, num vestibular, num concurso público, para que você consiga identificar quais são os elementos importantes. Tá bom? 5. Forma. A aparência. Sempre na matemática a aparência é importante. Eu preciso olhar para o elemento matemático que eu tenho e identificar. Essa função é uma função do primeiro grau. Essa outra é uma função modular. Essa aqui é uma função trigonométrica. Então, a forma, a aparência. E dentro desse elemento aqui, forma, quais são os itens importantes da forma? O que compõe a função? Segundo, a definição. A definição é onde eu vou te passar no exercício quem é o conjunto domínio, quem é o conjunto contradomínio. Cuidado, a gente costuma não dar muito valor para a definição e é lá que às vezes mora o perigo do erro. Então, muito cuidado com a definição que ele te deu. No estudo que a gente vai fazer, a gente sempre vai dar a definição mais ampla, a maior possível. Mas eu posso alterar isso, por isso que ela é importante. Eu preciso ficar atento nas possíveis alterações. 3. Quais são os pontos importantes dessa função? Então, quando você cria uma tabela, você está criando uma tabela de par ordenados, de pontos. Quais são, entre todos os pontos que você pode criar, os pontos mais cobrados, os pontos mais relevantes? Então, esse é o terceiro item. Pontos importantes de cada uma das funções. Quarto item, que tipo de gráfico ela vai gerar? É sempre bom quando eu consigo entender que gráfico que a função gerou, sem mesmo desenhar, só de bater o olho na função. Forma. Fala, puxa vida, é uma função de primeiro grau. O gráfico que será gerado é uma reta. Nós vamos ver isso hoje. E quinto item importante, saber fazer o estudo do sinal da função. Estudo do sinal foi um elemento que nós já estudamos lá na introdução de funções, quando nós vimos gráficos, de forma geral. Tá? Nós aprendemos a fazer estudo de sinal, mas hoje nós vamos ser mais específicos na função de primeiro grau. Tá ok? Então vamos começar?
forma, aparência, a forma de uma função do primeiro grau ou de uma função afim. f de x igual a x mais b. Notem, ela é uma função do primeiro grau porque o maior expoente é 1, um polinômio de primeiro grau. A variável x, o domínio, tem como maior expoente o 1. Tá ok? Ou, se você preferir, o f de x é y, y é igual a x mais b. Sempre insistindo, quando o exercício é elaborado, ele usa, na maioria das vezes, a linguagem f de x. Tá ok? Você precisa se acostumar com essa linguagem. Mas, se você achar um pouco mais simples na hora de estudar, trocar o f de x por y é igual a x mais b, domínio, imagem, que é uma parte do contradomínio. Tá ok? Esse coeficiente, o a, esse elemento que acompanha o x, é chamado de coeficiente angular da função ou taxa de variação da função. É mais comum chamar de coeficiente angular, mas se aparecer taxa de variação, nós estamos falando da mesma coisa. B. O b é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear da função de primeiro grau. Ou termo independente. Por que termo independente? Porque ele não depende nem de x nem y. O valor dele é fixo. Ele é uma constante. É um número fixo. Por isso, ele é chamado de termo independente, porque ele não depende nem de x nem de y. Tá ok? Termo independente. Coeficiente linear da função. Aqui os dois nomes são bastante usados. E outro, hein? Vamos deixar claro. Toda essa nomenclatura é para função de primeiro grau. Agora nós estamos estudando função específica. Mudei de função, não é mais função de primeiro grau, esses nomes já não são mais válidos. Então, essa nomenclatura, coeficiente angular, coeficiente linear, só para função de primeiro grau. Por favor, guardem quem é quem. Quem acompanha o domínio, aqui é A. Porque às vezes ele escreve mx mais n. Não é por isso que vai mudar. O n, quem acompanha x, vai ser o coeficiente angular. O n, que é o termo independente, vai ser o coeficiente linear. As letras podem variar. O importante é que você saiba a forma. Por isso que a forma é tão importante. Definição da função. Essa definição está definida, função f, definida de R em R. Domínio real contra domínio real. Tá ok? É a definição mais ampla, como eu já disse, que gera a reta. Reta, elemento geométrico sem começo e sem fim. Porque ela usa o conjunto dos números reais inteiros, nesse caso. Quais são os pontos importantes? Terceiro item do nosso estudo. Pontos importantes da função. Aquele que normalmente você usa como tabela, fazendo a tabela, aqui nós vamos especificar. Você pode fazer a tabela como um complemento, é até bom. Mas esses dois aqui, no caso serão dois, na função de primeiro grau, são bastante importantes. O primeiro, a intersecção da função com o eixo x. Intersecção com o eixo das abscissas. Aqui entre nós, tá? Corte em x. Por favor, na hora da prova não me escreva corte em x. Intersecção da função com o eixo das abscissas. Onde a função corta o eixo x? Por que é tão importante, né? Já que nós estamos destacando como sendo um elemento importante, por que ele é importante? Ele é importante porque ele representa a raiz da função. Eu vou pôr no singular aqui, porque a função de primeiro grau tem apenas uma raiz. Tá ok? No máximo, né? Apenas uma e no máximo uma. Pode não ter nenhuma, não ter raiz. Tá ok? Então, raiz representa a raiz da função. Por isso que ela é importante. Como que eu determino? De que maneira que eu acho essa intersecção? Você vai lá na sua função e faz o y ser zero. Toda vez que você fizer o y ser zero, esse valor de x que você vai achar é a raiz, consequentemente, se é a raiz, é justamente onde vai haver intersecção com o eixo das abscissas. Tá bom? Segundo ponto importante, acho que é bem óbvio, né? Se é importante eu saber onde a minha função vai fazer a intersecção com o eixo x, é importante eu saber onde ela vai fazer a intersecção com o eixo y, corte em y, tá? Intersecção com o eixo das ordenadas.
que é importante? Já que nós estamos afirmando que é importante, por que é importante? Porque é nessa função, o corte no eixo y representa o próprio termo independente b. Nessa função, quando você achar o corte em y, você achou o b. Já é o b da sua função. Tá? Então, essa função tem dois pontos importantes. Tá? E em 90% dos casos, com esses dois pontos eu consigo construir um bom gráfico. Um gráfico de boa qualidade com apenas dois pontos. Tá bom? Quarto, justamente o gráfico. Que tipo de gráfico essa função gera? A função de primeiro grau sempre gera uma reta. O gráfico dela é uma reta. Sempre. Qualquer que seja a função de primeiro grau, é uma reta. Tá? E existem três possibilidades de gráfico. Eu consigo fazer três tipos diferentes de reta. Vamos tentar identificar. Como eu disse, é sempre bom quando eu olhar para a função e falar, puxa, uma função de primeiro grau, eu vou já imediatamente lembrar, então isso vai ser uma reta. E o caminho da volta. Se eu olho para um gráfico e vejo que o gráfico é uma linha reta, imediatamente eu tenho que lembrar, puxa vida, então a função é do primeiro grau. Se a função é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, com certeza a função é uma função do primeiro grau. Bom, quais são as três possibilidades? A primeira possibilidade é que o ângulo que a reta vermelha aqui, ó, o ângulo que a reta forma com o eixo x, o ângulo alfa, é agudo, menos de 90 graus. Se você preferir, ao invés de trabalhar com o ângulo de inclinação, coeficiente angular. Por isso que chama coeficiente angular, porque existe um ângulo de inclinação. Tá? Eu posso olhar em relação ao eixo y. Em relação ao eixo y, existe um caimento, tá? Existe uma inclinação para o lado direito dela. Em relação ao eixo y, eu vou para o lado direito do eixo. Tá? Então, ou eu olho em relação ao eixo x, que ângulo ele forma com o eixo x, ou eu olho na inclinação em relação ao eixo y. Ele vai para a direita em relação ao eixo y. Quando isso acontece, você vai chamar a sua função de função crescente. Nós vamos voltar a falar de função crescente, decrescente, mas para você ter uma ideia, toda vez que você afirmar que uma função é crescente, qualquer que seja a função, você está afirmando que à medida que você vai aumentando os valores de x, também vão aumentando os valores de y. É isso que você está falando. Se a sua função é crescente, à medida que se aumenta o valor de x, também se aumenta o valor de y. Certo? Uma coisa importante aqui. Quem manda nisso aqui, nesse ângulo, se ela é inclinada para a direita, se ela é crescente, é o A. Ah, coeficiente angular. Ó, ângulo, o ângulo de inclinação, coeficiente angular. Isso vai acontecer, a sua função vai ser crescente. Caída para o lado direito, com um ângulo agudo, toda vez que o seu coeficiente A for positivo, maior que zero. Sempre que ele for positivo, isso vai acontecer. Segunda possibilidade, o ângulo que ela forma com o eixo x é um ângulo obtuso, tem mais de 90 graus. Ângulo obtuso. Se você olhar a inclinação em relação ao eixo y, está aqui o eixo y, essa inclinação vem agora para o lado esquerdo do eixo y. Quando isso acontece, sua função será chamada de função decrescente. Tá? Se a inclinação em relação ao eixo y é para a esquerda, ou se o ângulo em relação ao eixo x é obtuso, a sua reta vai ser uma reta de função decrescente. De forma geral, o que é uma função decrescente? À medida que eu aumento o valor de x, diminui o valor de y. Função decrescente. Aumentando x, diminui y. De novo, tem a ver com o coeficiente, com A, né? O coeficiente A, que é o coeficiente angular, ângulo, coeficiente angular, ela vai ser assim toda vez que o valor de A for negativo. E finalmente, a terceira possibilidade de reta
ela não tem inclinação em relação ao y, nem para a direita, nem para a esquerda. Ela não vai para a direita, nem vai para a esquerda. Ela é paralela com o eixo x. Não tem caimento. Ela é paralela. Tá certo? Então, se o ângulo entre os dois eixos é reto, o ângulo aqui também é reto. Aí ela cria um paralelismo. Se você fizer a projeção da reta, ó. O que é projeção? Fazer a sombra dela aparecer em cima do eixo. Olha lá, a sombra dela. Você vai perceber que não existe inclinação nem para um lado, nem para o outro. Então o ângulo formado é zero. O ângulo é nulo. O alfa é zero. 0 graus. Tá ok? O alfa é zero. Então isso não dá nem caimento para a direita, nem caimento para a esquerda. E a sua função vai ser chamada de função constante. O que é uma função constante? A função é chamada de constante à medida que vão aumentando o valor de x, mas o valor de y permanece constante. Então, veja bem, é uma espécie de comparação entre x e y. Aumenta x, aumenta y, crescente. Aumenta x, diminui y, decrescente. Aumenta x, y não se altera, constante. O y é constante. Lembre-se que a palavra função representa y, né? Y cresce. Y decresce. Y é constante. A gente já tinha falado lá no estudo geral de funções. O termo função significa y. Qual é o valor da função? Qual é o valor de y? Qual é o sinal da função? Qual é o sinal de y? A função é crescente, y cresce. A função é decrescente, y decresce. A função é constante, y não se altera. Tipos de gráfico possíveis são esses. Quinto e último elemento do nosso estudo, um estudo mais específico, é fazer o estudo do sinal da função, ou seja, dos sinais que y pode ter. Estudo do sinal da função. Função é y. Estudo do sinal da função é feito usando as raízes. Agora eu vou pôr no plural porque eu quero estender essa ideia para as outras funções. Tem algumas funções que podem ter 2 raízes, 3 raízes, 4 raízes. E o estudo do sinal é feito através das raízes, usando as raízes como referencial. Cada raiz vai ser um referencial. Então nós vamos fazer o estudo do sinal através das raízes. Já fizemos isso naquele estudo geral, eu insisto nisso. Tá? Vai lá no canal, verifica onde está lá a introdução às funções, estudo de gráfico, que você vai perceber que nós já fizemos isso. O que nós vamos fazer hoje é fazê-lo especificamente para a função de primeiro grau. Mas, para relembrar, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando em que situações o y é positivo, maior que zero, em que situações o y é nulo, igual a zero, em que situações o y é negativo, menor que zero. Essa é a intenção do estudo do sinal. 5 itens. A partir de agora, todas as funções que nós fomos estudar, as específicas, função de primeiro grau, função de segundo grau, função modular, função exponencial, função logarítmica, todas as funções que nós fomos estudar, nós vamos estudar com base nesses 5 itens. Guarde esses 5 passos. Forma, definição, pontos importantes, elementos importantes, gráfico, que tipo de gráfico ela gera, estudo do sinal da função. Tá ok? Primeira função, função afim. Vamos fazer um exemplo para ver isso aplicado com valores específicos e definidos. Tá ok? Vamos para um exemplo numérico para ver como é que ela funciona. Então vamos lá. Só relembrando, tá? Os itens que nós vamos estudar: forma, definição, pontos ou elementos importantes, gráfico, estudo do sinal. 5 itens. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, o estudo completo da função f de x igual a 2x menos 4. Estudo completo, aqui entre nós, vamos chamar de estudo completo quando eu me referir aos 5 itens. Eu vou falar dos 5 itens
no estudo que eu vou fazer. Então ele será um estudo completo. Tá ok? Vamos lá? Ela tem a forma da função de primeiro grau. F de x igual a x mais b. X mais b. Então, a forma é a forma de função de primeiro grau que nós acabamos de ver. O a vale 2. O a vale 2. O b, que é o termo independente, menos 4. As identificações são importantes. Não pule etapa de identificações. Ela é uma função de primeiro grau. Seu coeficiente angular, o a, vale 2. Seu coeficiente linear, o b, vale menos 4. Definição, item 2. Não foi dada, note. Ele não deu. Toda vez que num estudo ele não fornece a definição da função, ela é a maior possível. E a maior possível é de R em R. Domínio real contra domínio real. Ou seja, eu estou usando a função inteira na sua mais ampla definição, com o seu mais amplo campo de existência. Quem são os pontos importantes? Agora vem a parte onde eu vou pular a tabelinha e vou fazer através só dos pontos importantes. Embora, insisto sempre nisso, fazer gráfico por tabela não é errado. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro, corte em x. Intersecção com o eixo das abscissas. Como é que eu faço para achar o corte em x? Eu faço o y ser zero. Eu vou lá na minha função e faço o y ser zero. Então vai ficar 2x menos 4 igual a zero. Lembre-se, né, que f de x é y. Foi o que eu fiz. 2x menos 4 igual a zero. E olha que interessante. Quando eu faço essa substituição, isso se torna uma equação de primeiro grau. Então, na verdade, equação é uma parte da função. Que parte? A parte que eu estou procurando o corte em x. Que eu estou procurando a raiz. A raiz. Por isso que a gente chama de raiz. Raiz da equação. Porque é a parte da função justamente que eu estou procurando a raiz. Então, equação é, na verdade, uma parte da função, um dos pontos importantes da função. Equação. Resolvi e descobri que x é 2. Essa vai ser a sua raiz. Mas lembre-se, o que nós estamos fazendo é gerar pontos para construir o gráfico. Que ponto é esse? Quando x for 2, o y é 0. É o ponto 2, 0. Segundo elemento importante, corte no eixo y. Intersecção com o eixo das ordenadas. Basta você ir lá na sua função e fazer o x ser 0 agora. Então você vai lá na sua função e troca o x por 0, que vai dar menos 4. Olha lá. Certo? E se vocês lembrarem, nós tínhamos dito que o corte em y é o próprio coeficiente b. Ele é o próprio valor do coeficiente b. E não é mentira, ó. Deu menos 4. Olha lá o coeficiente b. Menos 4. Tá certo? Quem é o par ordenado? Quando x for 0, y é menos 4. Par ordenado. Tá ok? Corte em y, intersecção com o eixo y. Que tipo de gráfico eu terei? Mesmo sem desenhar, esqueça que ele já está desenhado aqui. Eu sei que o gráfico é uma reta. Por quê? Porque função de primeiro grau sempre é uma reta. E como o coeficiente A é positivo, 2, vai ser uma reta crescente. Ou seja, a inclinação dela é para a direita em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo Y, ela tem que vir para o lado direito. Ou ela tem que ter um ângulo agudo em relação ao eixo X. E note, está certo. Ela caiu para o lado direito. A nossa reta está certinha. Mas vamos desenhar primeiro, tá? Então vamos desenhar. Ela não está aqui, eu quero desenhar. Vamos desenhar e vocês vão perceber que eu tinha dito que só com esses dois elementos aqui eu conseguiria fazer um gráfico muito bom. Então vai lá. Corte em x, quando x for 2. Ela vai atravessar o eixo x quando x for 2. Corte em y. E corte em y é no menos 4. Aqui, ó. Eixo y, ela atravessa o eixo y no menos 4. E aí eu desenho uma reta. Basta 2 pontos e eu sou capaz de desenhar uma reta. Tá aqui a nossa reta. A gente não põe, tá?
Mas lembre-se, ela é uma reta, ela não vai parar aqui, não vai parar aqui, ela é uma reta, ela é infinita. Tá ok? Não tem começo, não tem fim. Está aqui a nossa reta. E a gente sabe que a gente fez um gráfico correto, pelo menos em questão de caimento, porque quando o A é positivo, ela tem que vir para o lado direito e o ângulo aqui é ângulo agudo. Tá bom? Então, está aqui o desenho da nossa reta. Por fim, vamos fazer o estudo do sinal. Eu até quero fazer alguns comentários também. Eu quero saber quando é que y é maior que zero. E, por favor, olhe bem isso aqui. Esse cara, a gente pode trocar por y. Y é igual a 2x mais 4. Menos 4. Isso aqui é o valor de y. Olha lá, o y vale 2x menos 4. Então, quando eu falo que eu quero fazer y maior que zero, eu quero fazer 2x menos 4 maior que zero. Quando eu falo que eu quero fazer y menor que zero, então eu quero fazer 2x menos 4 menor que zero. O que é isso na matemática? Inequação. Ou seja, a inequação também é uma parte da função. Que parte da função? A parte onde eu estou fazendo o estudo do sinal. É o quinto item. Ó. Fazer o estudo do sinal é fazer inequação. Quero saber quando que eu terei y positivo e quando eu terei y negativo. Eu estou fazendo, na verdade, inequação. Então vamos lá. Tinha dito para vocês que vocês devem fazer o estudo do sinal olhando para a raiz. Está aqui a raiz. Ó. O 2 é a raiz. Então vamos lá. Eu tenho esse setor do gráfico. Que setor é esse? É o setor onde x é maior que 2. Ó. X maior que 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X maior que 2. Eu tenho o setor do gráfico, esse aqui, ó. Onde x é menor que 2. Olha lá. 1, 0, menos 1, menos 2. X é menor que 2. Cuidado, eu tenho mais um setor do gráfico. Tá? São 3 setores. Qual é o outro setor? Em cima da raiz. Aqui, ó. Aqui, ó. Nem para a direita, nem para a esquerda. O setor onde eu tenho x igual a 2. Então, 3 setores. O setor da direita, o setor da esquerda, em cima da raiz. Lembre-se, então, estudo do sinal, a gente faz observando, nesse caso aqui, como só tem uma, a raiz. Tá bom? Vamos analisar? Vamos pegar o setor preto. Esse setor aqui, ó, maior que 2. Não adianta eu pegar o valor de x desse setor e descer. Porque se eu descer, eu jamais vou encontrar o gráfico. Nesse setor, eu preciso subir. Quando eu subo, eu acho o gráfico. Mas se eu estou subindo, significa que o y está para cima. Toda vez que eu subo, é porque o y que está relacionado com esses elementos está para o lado de cima. Então eu vou ter nesse setor y positivo, maior que zero, porque ele está para cima. Já no setor verde, não adianta eu subir. Se eu subir, eu nunca vou encontrar o gráfico. Para encontrar o gráfico, eu tenho que descer. E se eu desço, é porque o y está para baixo. Então, se o y está para baixo, nesse setor, eu terei y negativo. Aqui a gente já sabe, né? Esse é o mais fácil. Na raiz, o y é zero. Poxa vida. Na raiz, o y vale zero. 2 é a raiz. Então, o y vale zero. Vamos dar a resposta para ele. Quando é que eu terei y maior que zero? X pertence aos reais. Está o quê? Olha lá, maior que zero. Y maior que zero. Está aqui, ó. Quando x for maior que 2. Quando é que eu terei y igual a zero? Quando x for o próprio 2. Quando é que eu terei y menor que zero? Para x pertencente aos reais,
tal que x seja menor que 2. Resolva essa equação para você ver. Passo 4 para cá, fica positivo. Passo 2 dividindo x maior que 2. X maior que 2. Ou seja, você acabou de resolver as duas inequações através de estudo do sinal. Tá bom? Nós teremos algumas situações especiais numa próxima aula. Até mais.